Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz que eu ia falar do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para aprender e muita multa para aplicar. Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema do governo da besta, ok? Pois, bem tem um ditado que diz: nada está ruim que não possa piorar. Eu estou aqui, sou antipolítica, sou pregador, sou um filho de Deus, creio nisto, pelas Escrituras. E o que eu trago para você aqui nesse vídeo, mesmo que operado, mesmo que sem nenhuma bendição na parte superior, pela graça de Deus consigo trazer ainda uma voz para você, em nome de Cristo, em Cristo Jesus. A palavra diz bem claro e ensina a mim, a você e ao povo de Deus: não ameis o mundo, e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqueles que querem ser amigos do mundo, constituem-se, então, inimigos de Deus. O nosso reino não é deste mundo. E o que eu vos trago para vocês aqui nessa mensagem, nessa palavra, é dizer para vocês que essa terra ao qual Deus criou e permitiu que se criasse e existisse uma nação, a nação brasileira, ao qual muitos o servem, muitos filhos do Senhor estão aqui nessa nação. Eu digo a vocês, para a glória de Deus, em Cristo Jesus, que o Senhor ouve as suas orações. Querido e amado irmão, a conta chegou, porque a palavra nos ensina que quando o homem sacrifica alguma coisa a não ser a Deus, ele sacrifica aos demônios. Quando alguém consagra alguma coisa não sendo a Deus, ele consagra aos demônios. A conta chegou, a conta está aí. Uma nação debaixo de maldição por causa de políticos. Temos aqueles que são iluminados, Illuminati, maçons, e temos aqueles que são filhos de Ogum, filho da rainha dos céus, deuses caídos, deuses mortos, deuses feitos de bronze, prata, ouro, madeira e gesso.
E essa nação foi consagrada, sacrificada aos demônios e não a Deus. O ato de consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria foi realizado no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Representantes da Frente Parlamentar Católica, do Episcopado e do governo federal assinaram a moção. Uma fé que permite que a gente receba com muita satisfação manifestações como essas, os senhores e as senhoras que vieram de vários cantos do Brasil e de fora também, para trazer a presença da Virgem Maria de uma forma material, aqui, ficando conosco, de forma que todas as vezes que a gente passar em frente à imagem da Virgem Maria, a gente fortaleça a nossa fé, a nossa convicção de que verdadeiros somos filhos de Deus. Numa iniciativa da Frente Parlamentar Católica, a consagração teve a participação de bispos, religiosas, sacerdotes e representantes de movimentos marianos. Feliz a nação com judeus é o Senhor. E para mostrar que nós somos dele, pedimos a Maria que entregue essa entrega do Brasil que pertence a Deus. As bênçãos que nós pedimos para o presidente da República, para toda a nação. Estamos aqui no Palácio do Planalto pedindo exatamente isso e desejando toda a felicidade ao nosso presidente, quer dizer, que ele governe bem para o benefício do povo, especialmente para os mais pobres, para os mais necessitados. O deputado Eros Biondini contou como surgiu a inspiração de idealizar este ato de consagração. Quando visitamos o presidente logo após o atentado, na casa dele, com a Frente Católica, e naquele momento nós então tivemos essa inspiração e incentivados pelos movimentos marianos, como o Movimento Sacerdotal Mariano, Congregação Mariana e outros, nós então protocolamos, esse ofício pedindo ao presidente, sugerindo que fizéssemos um ato de homenagem e consagração no mês de maio, mês de Maria, ao Imaculado Coração de Maria, conforme pedido de Nossa Senhora de Fátima na ocasião da aparição em Portugal. E, de uma forma muito solícita, o presidente acolheu, atendeu e hoje, então, a Frente Parlamentar convidou coordenadores, lideranças de movimentos marianos, de comunidades, para fazermos, então, esse ato solene. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão. Supostamente usaram o nome de Deus, mas foi consagrada a Sagrado Coração de Maria, o qual é condenado pela lei de Deus, pelos mandamentos de Deus, contra a idolatria. Há um só Deus, que devemos prestar adoração, reverência, é o Criador dos céus e da terra. A Ele somente. E a única intercessão e mediação é Cristo, o mediador entre Deus e os homens, não há outro. Por isso, meus amados, eu estou aqui nesse esforço, mesmo que sem dentição. A minha voz poderia estar pior, mas Deus tem dado graça para sair essa voz hoje. Como voz que clama no deserto, eu trago para você pela fé a mensagem de Deus, que essa nação está debaixo de maldição devido ao engano de homens. Porque aqui eu estou falando da obra de Deus e das obras dos homens. A política é a obra dos homens, a política é o reino dividido, o qual será destruído. Pois a Bíblia diz que um reino dividido por si próprio se destrói. Eu tenho falado muito sobre isto. Eu digo a você, meu irmão, que essa nação está dividida entre a ordem e o caos. Meus queridos e amados irmãos, aonde direita e esquerda prega o quê? A melhoria, a bonança, mas não prega Jesus, não prega arrependimento de pecado, não prega a volta de Cristo, não prega o reino dos céus. Eles pregam o reino dividido. Faremos isto, aquilo e vamos melhorar. São políticos que adoram a si mesmos. São políticos que trazem o caos, dividem para conquistar, mas não pregam Jesus, não pregam o reino vindouro, amam este mundo, amam as coisas desta terra. Políticos, reino dividido, reino que será destruído, para que se cumpra a palavra de Deus.
E essa nação debaixo de maldição por ser consagrada. A nação brasileira foi consagrada a ídolos, o qual é condenável diante de Deus, o Criador dos céus e da terra, por um líder maior. Enquanto que um é iluminado, serve a Lúcifer, ao arquiteto, outro serve a entidade Oxum. Oxum, ou a entidades africanas, afro-africanas. Ninguém vence a força de Xangô. E você, por ser um homem de Xangô, você enfrentou o que muita gente não enfrentaria: a injustiça batida na porta, a dor sofrida. Uma bebida da comunidade Quilombola dos Souza, porteiro, do terreiro, de um bandista, do pai Ricardo Bento da Silva, que mandou a bebida do terreiro dos orixás. O nome da bebida, Lula, se chama Caola. Mas foi a Martim que pediu para nós fazer esse presente a Lula com essa bebida. Tá aí para Lula experimentar e agradecendo. Aqui a Cristina aqui, junto para entregar essa bebida. Do pai Ricardo, que ele mandou do terreiro de Umbanda. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Mas nós temos o nosso credo. Sabemos do que temos crido. Eu creio na palavra, eu creio no Senhor, creio em um único Deus. Nos demais são falsos. Por isso, meus irmãos, a conta chegou. E essa nação vai ser peneirada. Está sendo peneirada por causa da maldição. Deus levantou Nabucodonosor. Deus levantou também alguns desse país, como o Supremo ou o STF dessa nação, e com o coração voltado a inclinar-se para o mal e trazer juízo sobre a população, que é uma população idólatra, uma população que adora homens políticos, corre atrás de política, correm atrás de homens. O próprio Deus levantou a esses que estão trazendo juízo sobre toda a população. Mas também, ao findar desta lista, dessa luta, desta batalha, Deus os esmagará. Porque eles oprimem o órfão, a viúva e o estrangeiro, que não tem herança neste mundo. Eles foram levantados para servir, mas estão se servindo. Comem da gordura da ovelha e se veste da lã da ovelha, retirando todo o benefício daquilo que Deus deu. Por isso grande será o juízo, e Deus usará o maior para afligir o menor. Estados Unidos da América, um país de um berço evangélico que se tornou também os maiores Illuminati do mundo. Adoradores de Mamon se corromperam, mas como diz a palavra, são filhos das trevas. Em maioria não, mas são. Mas também diz a Escritura que tais filhos das trevas, como os americanos que adoram o dinheiro, são mais prudentes do que aqueles que dizem ser filhos da luz. Está na Bíblia, está nas Escrituras. Tome para você esse juízo, essa palavra, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O juízo está sob esta nação.
O juízo está sobre todas as nações. O juízo de Deus está sobre toda a face da terra. Não tarda a sua sentença sobre os filhos da desobediência. Não tarda os seus juízos para aqueles que dormem. Não tarda os seus juízos para aqueles que ainda estão vivos. Não tarda a justiça de Deus. Tudo na prévia, no tempo certo, Deus está executando e executará o seu juízo sobre todas as nações. Todos hão de dobrar os seus joelhos diante de Cristo, diante de Deus, e confessará que somente Ele é Deus, e receberá a sentença do juízo eterno, quer para a vida ou quer para a morte. Deixo a vocês essa mensagem de confronto diante de Deus, em testemunho aos anjos que estão ao meu redor. Todas as palavras que estou dizendo aqui estão sendo escritas no livro da vida. Serei condenado ou salvo por ela? Serei justificado ou serei condenado devido a minhas falas? Sou um sacerdote, como diz o apóstolo Pedro, por vós, eu, você, nós fomos comprados por bom preço, preço de sangue, sangue derramado na cruz, o qual Jesus nos fez rei e sacerdote para Deus. Mas também está lá em Oséias que se nós desviarmos da verdade, se nós se afastarmos da sua lei e deixarmos, Ele também nos deixará e nos desprezará. Ele desprezará o nosso sacerdócio. Vós sois sacerdote de Deus, comprado com o sangue de Cristo, para pregar a verdade e confrontar a mentira, denunciar as obras das trevas, mostrar o caminho da verdade que é Cristo Jesus, para que possamos alcançar a herança eterna no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a Ele devemos dar honra, glória para todos sempre. Irmãos, preparem-se. Como diz na Escritura, preparem-se para encontrar com o vosso Deus, o seu Deus. São dias maus. Vivemos tempos maus. Vivemos o fim das épocas, fim dos tempos. Em breve Jesus voltará. Essa é a mensagem que eu deixo para você, meu irmão e minha irmã. Que Deus não prometeu nos tirar deste mundo em momentos de dificuldade e aflições, mas nos prometeu vitórias. Nos prometeu que nós seríamos vencedores. Nos prometeu que nós podemos todas as coisas nele. Somos mais que vencedores. Ainda que morramos, ainda que viemos morrer, ressuscitaremos com Ele. Veremos Ele como Ele é. Essa é a promessa. A promessa que nós seremos vitoriosos. Deus nos mostra intermédio da boca de Jesus que eu, que você, que seu povo, que sua igreja seria perseguida, que seria odiada. Jesus disse: sabeis vós, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente me odiou. Isso é verdade, pois o mataram. O sistema do governo, o sistema dividido matou Jesus, pois amava aquilo que era deles mesmo. A desgraça, as coisas deste mundo, as coisas passageiras. Eles amaram o mundo, não amaram a Deus, não amaram a verdade. Antes, expuseram a nudez, o escárnio e a desgraça daquilo que nos trouxe a paz, que é o sacrifício de Jesus, para nós sermos salvos, crendo que tudo aquilo que Ele fez por nós foi para nos salvar. Assim reconhecemos, se dobramos e glorificamos e exaltamos tudo em nome de Cristo Jesus, o unigênito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a verdade. Por isso, meu querido e amado irmão, guarde essa mensagem em seu coração, que Jesus está do seu lado. Disse Jesus: e eu estarei ao vosso lado, eu estarei com vocês até a consumulação dos séculos. E eu estarei do vosso lado, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, disse o Senhor Jesus. Promessas. E essas promessas Jesus cumpre. Jesus disse: eu bato na porta, eu falo com você. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei aí, e eu cearei com você, e você ceará comigo. Jesus faz um convite para você, e é pela fé. É pela fé. Tenha fé. Ele está chamando você para a sua salvação.
intermédio de você, salvação para a sua família, seus parentes, seus amigos e até os seus inimigos. Ele tem promessa para mim e para você de nos dar um corpo glorificado. Ele tem nos promessa de dar um corpo semelhante ao dele, igual ao dos anjos, aonde não haverá dor, onde não haverá mais maldição, e não morreremos, não teremos fome e nem sede, pois ele nos dará o seu alimento, o alimento espiritual, a eternidade, aonde não haverá mais angústia, nem dor e nem choro, o qual ele enxugará todas as nossas lágrimas, as tuas lágrimas, porque ele é Deus, um Deus justo, um Deus Pai, que ama os seus. Essa é a mensagem que eu deixo em conta do seu coração. Não tenha medo do que está no Apocalipse, do que há de acontecer, sobre a maldição que está sobre esta nação, Brasil. Não temas, mas creia na verdade de que o Senhor, nosso Deus, está no controle de tudo. Que aquilo que o homem está semeando, ele vai colher. O que o homem tem plantado, semeado, ele colherá. Mas aqueles que plantam a boa semente da verdade e da bondade de Deus, daquilo que está nos decretos e leis que o Senhor nos ensinou a fazer, se nós o fizermos, colheremos a boa semente, colheremos a boa colheita e seremos abençoados por Deus e venceremos nas lutas e nas dificuldades que há de vir sobre nós, porque Deus é fiel à sua palavra. Mesmo você sendo infiel, mesmo eu sendo infiel, mesmo eu sendo falho e pecador, Deus é fiel. E lembra ele que nós viemos do pó, somos carne. Por isso, eu garanto a você, pela palavra de Deus, em nome de Cristo, em Cristo Jesus, que você é mais que vencedor. Por aquele que te amou, que é Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu unigênito a Cristo para morrer por você e por mim. Porém, só recebe aqueles que praticam a fé, crê e obedecem em tudo que Jesus ensina. Ou aceitar o convite em se batizar, em viver e ser fiel até a morte. Assim, ele te dará a coroa da vida. Amém, meus amados? A paz e graça a todos, que Deus nos abençoe, em nome de Cristo. E até o próximo vídeo, meus irmãos, se assim Deus quiser, e melhoras para mim aqui, na minha parte bucal, o qual eu estou passando por essa dificuldade, ok? Paz e graça, Deus nos abençoe, e até o próximo vídeo, em nome de Cristo Jesus. Amém? Com o Ministério Público. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Pô,